Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. A todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, trabalhou hoje já, hein? Já trabalhei bastante. Eu já mediei o nosso E Agora Brasil do Globo e do Valor por 2 horas com o ex-presidente Michel Temer. Tá certo. Bom, eu queria que você falasse primeiro, Vera, dos protestos contra o Bolsonaro, ali na forma de projeções. Como é que foi isso? Foi algo arquitetado por organizações não governamentais que se opõem ao presidente como forma de marcar posição em relação aos supostos crimes cometidos por ele na pandemia e também na crise sanitária, Sardenberg. Então é algo que vinha sendo já articulado nos últimos dias. Eles anunciavam que haveria protestos, mas deixaram essa surpresa sobre o que seria, para, inclusive, evitar que fosse desmantelada a organização, né? Fizeram uma projeção em prédios ali próximos à sede das Nações Unidas, na própria sede das Nações Unidas, de telas que mostram o presidente como o chamam de vergonha, o chamam de genocida, etc. Eu acho que é um protesto na linha do que eles vêm fazendo, mas eu tenho dúvidas quanto à eficácia e quanto à pertinência nesse momento. Porque eu acho que permite ao presidente, de alguma maneira, se vitimizar num momento como esse. Ele estava indo lá como chefe de Estado, diferentemente do ato em Londres, por exemplo, que a gente criticou aqui porque ele usou a embaixada para fazer campanha. Ali ele estava representando o Brasil na abertura das Nações Unidas. Eu acho que foi um tanto excessivo esse protesto e eu não sei se tem um efeito contrário, sinceramente. Acho que você usar um evento em que estão chefes de Estado do mundo inteiro para fazer algo como isso, acho que passa um pouquinho ali da linha que deve ser observada nesses momentos. Não tenho certeza da eficácia desses protestos para os fins que os seus organizadores pretendiam alcançar. Tá certo. É uma organização internacional, né? E tem, inclusive, designers brasileiros lá nesse grupo. Bom, outro ponto. O Lula não vai no debate do SBT? Não vai, anunciou essa decisão agora. Eu acho que é um erro. Acho que na reta final de uma campanha em que ele tem feito aí esforços para ganhar no primeiro turno, um debate poderia ser uma oportunidade de fazer essa conclamação, pensando nos interesses estratégicos dele, né? E marcar suas diferenças com o presidente de forma a talvez facilitar essa vitória no primeiro turno. Ele tem alguns trunfos para exibir num debate, né? Nos últimos dias ele obteve apoios importantes, como o da Marina Silva, que é muito importante entre as mulheres e entre os evangélicos, e o do Henrique Meirelles, que é muito importante para neutralizar a desconfiança do mercado financeiro e do mercado do setor também produtivo. Então ele poderia bater bumbo nesses apoios, e isso seria importante para cativar eventuais eleitores que possam fazer um voto útil ou pessoas que pensavam em anular ou em não votar no primeiro turno. Então acho um erro, eu acho que passa uma fragilidade e o Bolsonaro vai explorar certamente essa fragilidade, vai bater nele sem dó no debate do SBT, e certamente ele vai ser alvo também do Ciro Gomes e de outros sem estar lá para se defender. Além do que, ele teria como usar o debate para, por exemplo, criticar o governo pelo corte da farmácia popular, que foi um programa que ele próprio criou, então seria fácil para ele fazer esse discurso, e também para criticar a compra de imóveis em parte em dinheiro vivo por parte da família Bolsonaro, o que neutralizaria o discurso de corrupção, que é o que mais pega contra o Lula. Então eu acho um erro em todas as avaliações, e acho que eventuais desgastes que ele sofra no debate do SBT, ele vai levar uma semana para reverter, e isso pode ser a diferença entre ganhar no primeiro turno ou não ganhar.
Então, acho um erro de estratégia que mostra que ele passou para a defesa, né? Recolheu o time, passou para a retranca, talvez um pouco cedo demais. Não tem nenhuma garantia de que ele vai vencer no primeiro turno por enquanto. E quando a Vera fala que ele vai demorar uma semana para responder, é porque o compromisso seguinte, já confirmado pelo ex-presidente Lula e também pelos demais candidatos, é o debate da Globo, que vai ser no dia 29 de setembro, a quinta-feira anterior às eleições. Então, Lula, Bolsonaro e outros 5 candidatos já concordaram com as regras. Houve uma reunião ontem e confirmaram presença no debate da Globo. Agora, teve alguma Exato. explicação pela ausência no SBT? Não que ele tivesse dado oficialmente, eu acho que os aliados do Lula estão escolhendo os embates que ele vai topar aceitar de agora em diante. O Bolsonaro com certeza vai vir com tudo para cima dele. Isso já tinha acontecido no debate da Band, da TV Cultura, da Folha e do UOL, e o Lula estava ali apanhando do Bolsonaro, principalmente, né? E não o contrário, quando a pauta do debate virou e passou a ser os ataques do presidente às mulheres. Agora, ele temia que o script fosse seu mesmo, com o adicional de que o Ciro tem batido até mais no Lula do que no Bolsonaro, né? Algo que vai contra o que o seu eleitorado pretende aí em termos de um segundo turno. Então, acho que eles fizeram um cálculo de perdas e ganhos e chegaram à conclusão que as eventuais perdas seriam maiores que os eventuais ganhos. Acho que eles estão jogando só na bola garantida, Sardenberg, deixando tudo para o debate da Globo. Isso pode ser um erro, porque tem uma semana para repercutir o debate do SBT e essa ideia de que o Lula fugiu do embate com o Bolsonaro certamente vai ser explorada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que essa não foi uma decisão acertada. A ver. Tá certo. Cássia? Não, é isso mesmo, E Vera. do discurso do Bolsonaro, a gente não vai falar, não. Traz pra gente sim. um resumo do que você observou, Vera, em relação a esse discurso, que tem muita coisa que foi dita ali e algumas coisas que flagrantemente tem ali uma dissociação com a realidade, para dizer o mínimo, né? Exato, a checagem dos dados que ele apresentou lá está sendo feita pelas agências de checagem. Acho que tem muita coisa, no mínimo, edulcorada, principalmente em relação ao meio ambiente, a pauta das mulheres, pautas de direitos humanos, etc. O presidente priorizou uma agenda nacional em detrimento do tema global, que é o tema que geralmente pauta os discursos na Assembleia Geral, mas não foi um discurso ruim. Perto do que ele aprontou em Londres, perto do que os seus apoiadores aprontaram em Londres, foi um discurso até de um estadista, pode-se dizer, porque ele fez um discurso lido, preparado pelo Itamaraty, preparado ali pelas assessorias dos vários ministérios, tirou inclusive uma parte mais ácida que ele queria incluir em relação a Lula e Dilma quando falou da questão dos refugiados venezuelanos, fez uma única menção ao ex-presidente Lula, uma menção parcialmente mentirosa, ao dizer que ele foi 3 vezes condenado, sem dizer que essas condenações depois foram revistas, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, dentro do que poderia ter sido, com a possibilidade de ataque às urnas eletrônicas, possibilidade essa que ele chegou a aventar, o discurso foi bastante razoável, ficou dentro ali das 4 linhas e foi inclusive um discurso melhor do que os 2 anteriores que ele tinha feito na ONU, que aí sim eram discursos eivados de pautas ideológicas que até apareceram hoje, mas apareceram de uma maneira bem mais polida que nas edições anteriores do evento. Então, eu acho que ele sai sem maiores danos, tanto para ele quanto para a imagem do país. O que a gente tem de ver é que tem novas ações para que ele não possa usar imagens desse evento na sua campanha. Foram impetradas pela Soraya Tronic, do União Brasil, também vão ser impetradas pela campanha do Lula. No caso de Londres, já foi dado o ganho que ele não pode usar a parte da embaixada, a parte em que ele fez um comício na sacada da embaixada. Vamos ver qual vai ser a decisão da Justiça Eleitoral em relação a esse evento em que ele foi como um chefe de Estado, se vão achar que configurou abuso político e econômico por levar pautas da campanha para a ONU ou não, mas eu achei que foi um discurso bem mais comedido do que poderia ter sido, então acho que dos males o menor. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã.
Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.